Ele foi deputado federal, deputado estadual, secretário de saúde e o primeiro presidente do PSDB no estado de Minas Gerais. Com uma longa e vasta carreira na política, Carlos Mosconi é o nosso convidado de hoje do Alta Definição. Dr. Carlos Mosconi, bem-vindo ao Alta Definição, aqui da Plan. E eu já começo, obviamente, falando de política. Não tem como a gente não falar de política com o senhor. O senhor foi presidente, o primeiro presidente estadual do PSDB de Minas Gerais. Foi um dos fundadores da sigla. Como que o senhor acompanha hoje a situação do PSDB, que já teve um grande número de governadores, já teve um grande número de deputados e senadores reconhecidos em sua história? Como que o senhor enxerga a situação política do PSDB hoje? Olha, eu enxergo com os olhos da realidade. Eu acho que o PSDB mudou. O PSDB não é mais o que já foi. Eu acho que o PSDB fez muito pelo Brasil, fez muito por Minas Gerais, fez muito aqui na nossa cidade. Eu acho que o PSDB, nós tivemos grandes quadros no PSDB, e o PSDB nasceu no momento que o Brasil precisava de uma força política que ele precisava ter naquele momento. E foi muito importante, foi muito bom. Tivemos por exemplo, no nascimento do PSDB, tivemos o governo do Itamar Franco, saudoso, grande presidente Itamar Franco, e o PSDB ali já começou a fazer um trabalho de relevância para o Brasil. O Fernando Henrique já era do PSDB, foi ser ministro da Fazenda, e o Plano Real foi sendo criado aí, não é? Naturalmente sob o comando do presidente Itamar Franco, mas com aqueles economistas dirigidos pelo Fernando Henrique, que acabaram fazendo o Plano Real, que foi uma grande coisa para o nosso país. Depois a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho também que nós tivemos um papel importante no governo Itamar Franco com a extinção do INAMPS. Foi uma ação extremamente corajosa e muito... Da qual o senhor acompanhou de perto, inclusive. Eu fui presidente do INAMPS e eu propus para o presidente Itamar Franco a sua extinção. E eu fico vendo hoje esse negócio de CPMI, do INSS, essa força de dinheiro roubado, que é uma vergonha para o Brasil. Eu fico vendo naquele tempo, o INAMPS era poderosíssimo, era riquíssimo. E também tinha um problema sério de corrupção. E nós optamos que não valia a pena continuar com o INAMPS para poder prevalecer o SUS, e era preciso que ele fosse extinto. Mas precisava ter muita coragem para conseguir isso. O INAMPS tinha 130 mil funcionários, só para a gente ter uma ideia, e era o terceiro orçamento da União. E nós conseguimos. O presidente Itamar Franco foi muito corajoso, e foi lá um projeto para o Congresso Nacional, e foi aprovado, e foi extinto o INAMPS rapidamente até. E aí foi uma vitória para o Brasil. Então eu vejo que essas coisas todas, essas mudanças importantes que o Brasil teve, o PSDB teve um papel fundamental. Mas em que momento o PSDB ele se perde no caminho da política e chega a esse momento em que está hoje? Eu penso que a eleição do Lula, de certa maneira, contribuiu para já um déficit, primeiramente, lento do PSDB, e depois foi afundando. Por que eu digo isso? Havia setores dentro do PSDB que tinham uma certa simpatia pelo socialismo, mais à esquerda. Mais à esquerda, pelo Lula e tudo mais. O PSDB é social-democrata, é centro, ou centro-esquerda, mas é centro. E essa questão de, por exemplo, na eleição do Lula, quem foi adversário do Lula foi o Zé Serra, que é um grande quadro do PSDB, um centro inteligentíssimo, preparadíssimo, beleza, muito bem. Mas não houve um apoio cerrado do PSDB em cima dele, porque havia uma certa simpatia pelo Lula, entendeu? O próprio Fernando Henrique, até hoje a gente vê isso, ele tem lá uma simpatia. Tem. O Fernando Henrique é um sociólogo, altamente prestigiado, muitíssimo preparado, um homem corretíssimo, entendeu? Mas ele tem a ideologia dele. Ele foi lá para a França, foi para Chile, foi para a França e fez lá o negócio. Ele já tinha formado em sociologia, mas eu acho que tem uma espécie de esses intelectuais de esquerda mais antigos, eles têm assim uma certa
o socialismo tem um charme para eles, entendeu como é que é? O senhor acha que é justamente isso que fez com que o PSDB se tornasse um partido que todo mundo fala o seguinte, fica em cima do muro? Seriam essas questões que a dificuldade de se posicionar por parte de uma parte ou de parte de outra daria um pouco essa fama? Porque todo mundo sempre fala, os tucanos estão em cima do muro. A fama tem um pouco de coisa jocosa e até não é, assim, não desmerece um pouco o PSDB. O PSDB teve posições, entendeu? Teve posições firmes. Por que o PSDB nasceu lá no final da Constituição? Foi assim, uma posição contra o governo Sarney, pelas atitudes que o governo Sarney tinha tomado e que, na nossa opinião, ela desmerecia o que o presidente Tancredo Neves teria feito. Não era a posição do Tancredo, era a posição do Sarney. Então houve uma espécie de uma rebelião, não estamos de acordo com isso, e saímos. Então, quando você fica no centro, você fala, bom, o centro, aí você já fica meio em cima do muro, entendeu? Uhum. Mas não é, eu acho que o PSDB tem posições. Hoje que o PSDB está em baixa, o PSDB nunca se aliou nem ao Lula nem ao Bolsonaro. Dá para voltar a ficar em alta? Tudo é possível. A política, segundo lá o Churchill, o único animal que ressuscita é o político. Né? Eu espero que o partido também possa ressuscitar, entendeu? Mas eu vejo que nesse momento o PSDB quer tomar uma posição. Falta hoje uma coisa que é fundamental para o partido, lideranças. Quais são as nossas lideranças? Sem liderança é difícil você levantar um partido. Então as nossas lideranças estão desgastadas, compreende? E aí é difícil você recuperar. Houve uma dificuldade em renovar essas lideranças do PSDB? Houve porque o PSDB faltou ao PSDB, eu acho que assim, sensibilidade e um pouco de pragmatismo, por exemplo, que o Kassab tem demais. O Kassab assumiu o papel e a posição do PSDB. Principalmente no interior do estado de São Paulo, né, onde o PSDB sempre foi muito forte. É verdade. O PSDB era fortíssimo em São Paulo, hoje não é mais. Quem é? É o Kassab. É o Kassab. Mas o Kassab fala uma coisa que ele fala e faz o que nós não faríamos, entendeu? O que ele faz e fala. Ele num local, ele está na direita, no outro local ele está na esquerda. Compreende como é que é? Esse é o pragmatismo, é um defeito? Não, vamos lá, ele faz, eu acho que ele tem ética até, ele é um homem sério, correto, mas ele faz esse pragmatismo, que é difícil a gente entender para fazer, compreende? Nós não faríamos, nós não saberíamos fazer isso. Então ele foi ocupando o espaço que seria do PSDB. O senhor pensa em deixar o PSDB? Olha, eu não vou disputar mais cargo eletivo. Eu até não gosto de falar que eu nunca vou fazer, sei lá, de repente até pode, mas não está no meu plano. Eu penso assim, eu vou sair do PSDB e vou para onde? Para que eu vou sair? Nenhum partido me comove, entendeu? Como o PSDB me comoveu muito lá atrás. Não consegue lhe entusiasmar, nenhuma legenda consegue hoje. Nenhum. Os partidos que estão hoje aí, o PT, por exemplo, não tem nada a ver com o PT. O PL também não tem nada a ver com o PL, entendeu? Então eu não quero... Mas já recebeu propostas nos últimos tempos para mudar de partido? Tive. Mas eu não, quer dizer, como eu não estou no jogo mais eleitoral, eu vou ficar na minha. Se o PSDB fizer alguma coisa que agrida a minha dignidade, eu saio. Se não fizer, eu vou ficando aí. O PSDB tem muitas falhas, perdeu muito, cometeu erros gigantescos, mas do seu ponto de vista ético, eu acho que ele está aí. Algumas pessoas que cometeram esses erros, entendeu? A posição do PSDB, ela não desmerece ninguém, de maneira alguma. Estou falando, porque o PSDB está atrelado lá no governo do Lula? Não está. Esteve atrelado no governo do Bolsonaro? Não esteve. Então, tá bom, ele está no centro. Mas só que no centro ele não é protagonista hoje. Num mundo de extremos, o centro não é protagonista. Não é. Aqui em Poços de Caldas, como está o PSDB? Porque há 10 dias atrás, mais ou menos, o prefeito Paulo Ney deixou o PSDB e migrou para o PSD. Como está o núcleo do tucanato em Poços de Caldas? Aqui é interessante a gente fazer uma análise, porque, veja só,
nós estamos disputando as eleições desde que o PSDB nasceu. E nós sempre tivemos boas performances aqui em Poços de Caldas. Desde sempre. a primeira eleição, inclusive. Desde a primeira. Desde a primeira. Então, até hoje. Nós ganhamos muitas eleições aqui. Então, nós não podemos esquecer isso aí de maneira alguma. Existe credibilidade do PSDB junto à população. A população entende que o PSDB foi muito útil para a cidade. Tivemos os governadores do PSDB, fizeram muito por Poços de Caldas, muito, não foi pouco não. Os prefeitos do PSDB fizeram um bom papel, tanto assim que eles são vitoriosos, os candidatos a deputado do PSDB sempre tiveram boas votações aqui em Poços, sempre tiveram muito boas votações. Então, a gente tem que entender isso aí. O Paulo Ney saiu, e eu entendi a saída dele, porque aí tem uma questão política que no Brasil é difícil você dominar isso e ficar seguro em relação à posição política. Ora, o Paulo Ney está num partido, no PSDB, que hoje não tem grande força política. Tem força eleitoral no momento da eleição, mas não tem força política nesse preâmbulo aí da eleição. E você não pode perder toda a força política. Você tem que ter alguma posição. O prefeito não pode ficar à mercê da vontade de um ou de outro, que ele nem tem relação. Então ele foi para o PSD porque alguns adversários dele queriam pegar o PSD. Queriam pegar o PSD na mão deles. Ora, e o PSD convidou o Paulo Ney, assim como convidou o Sérgio, assim como me convidou. Nós fomos lá em São Paulo a pedido do presidente Kassab. Eu tenho uma ótima relação com o Kassab, fui colega dele na Câmara, tudo bem. Então eu entendi essa posição do Paulo Ney, compreende? É uma posição... O senhor participou do processo de negociação? Plenamente. E foi uma posição de defesa dele. E eu acho que é bem razoável isso aí, entende? Ele segurou na mão dele assim, como aconteceu na eleição. Na eleição havia lá um negócio, vamos filiar o Paulo Ney. No União Brasil. No União Brasil. E vamos... O senhor era contra isso? Hein? O senhor era contra essa filiação na União? Fui totalmente contra. E eles me ouviram, felizmente. Porque senão o Paulo Ney não seria candidato. O senhor acredita que naquela reunião, naquela confusão agora, depois União Brasil foi tomado, o senhor acredita que a candidatura do Paulo teria ido por água abaixo? Teria, sem a menor dúvida. Como ficou claro, porque eles tomaram, então a União Brasil tomou o partido aqui em Poços, e aí o partido ficou, quem que comandava o partido aqui em Poços? Belo Horizonte e Brasília, principalmente. Quem que era o candidato? O candidato que Brasília definia. Então jamais seria alguém do nosso grupo, pelo contrário, eles queriam derrotar o nosso grupo num tapetão antes da eleição, entendeu? E aí era um cavalo de Troia, mais ou menos, então. Seria uma espécie de cavalo de Troia. Foi. E aí nós saímos fora. Então, tem a política brasileira hoje, ela é muito artificial em muitas coisas, compreende? Esse número de partidos que nós temos hoje, isso é um assinte, Isso significa o quê? Significa ideologia, significa posição, não significa nada. Significa interesses miúdos, menores, de grupos aqui e ali, entendeu como é? Que são comandados por quê? Pelo Fundo Monetário Partidário. Entendeu como é que é o negócio? E aí fica desvirtuado. Que democracia é essa? Eu acho que isso não é democracia nenhuma. Isso não é democracia. Eu acho que é uma coisa muito miúda, muito baixa, compreende? E é difícil fazer política nesse chão, pisando nesse chão. É complicado. O senhor foi deputado federal, deputado estadual. Lhe faltou ser prefeito de Poços, não? Eu não quis ser candidato, para ser eleito, mas eu tive inúmeros convites para ser candidato e nenhuma vez eu quis ser. Porque, interessante, porque não que eu não goste do executivo, não, nada disso. E seria uma honra para mim ser prefeito de Poços de Caldas, que é uma cidade que eu adoro, que eu escolhi para viver, que estou sendo muito feliz aqui junto com a minha família, está tudo bem. Mas a primeira eleição foi como deputado federal, que não é muito normal isso acontecer. Deputado federal, tive uma belíssima votação, fui embora. Segunda eleição, deputado federal, e fui constituinte e tudo mais. Então, eu penso que esta relação que a gente precisa ter, por exemplo, com as instituições municipais, compreende? Por exemplo, Câmara de Vereadores, Ministério Público,
liga de bairros, etc. e tal. Tudo isso faz parte do contexto municipal. Você tem que estar querendo fazer isso, participar disso a todo momento. Eu pulei esse negócio, entendeu como é que é? Eu pulei isso. E aí eu ficava admirado de ver os prefeitos fazendo tudo isso, parará, toda hora aqui e ali. E eu fiquei na dúvida se eu teria condições psicológicas de fazer isso. E veja que eu sou uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas. Eu sempre fui muito afeito a esse tipo de contato pessoal. Eu não tenho, hoje, por exemplo, eu ando na rua. Hoje eu já estou numa outra fase. Mas eu ando na rua, as pessoas me param, eu não tenho pressa nenhuma para conversar. Eu acho importantíssimo ouvir as pessoas, entendeu? E eu não sabia se, como prefeito, eu ia ter tempo para ouvir tudo que a cidade queria falar comigo. Eu não sabia se eu ia ter essa condição de ter esse espírito paciencioso para ouvir tudo e para querer fazer. Eu tenho vontade de fazer as coisas. Não sei se eu ia conseguir, eu ia ter que conversar com a Câmara, eu ia ter que... Você entende como é que é? É toda uma engenharia complicada, digamos. Então, eu acho que essa relação na política é fundamental, compreende? E a pessoa tem que estar apto e tem que entender que tem que ser assim, é isso aí. Então eu passei por isso. Eu achei, vamos tocar a vida. Aí eu fui candidato ao Senado e perdi a eleição. Aí fui fazer... Como é uma campanha de senador? A nossa campanha foi muito estranha, porque eu não estava preparado para isso. E é uma eleição muito difícil, né, de senador? Dificílima. Nós não tínhamos estrutura para isso. O partido estava recém-criado, nós não tínhamos estrutura nenhuma para isso. Bom, e aí eu fui fazer uma reciclagem de São Paulo, para voltar para a medicina. E aí fui convidado pelo presidente Itamar Franco para ser presidente do INAMP e voltei, começou tudo de novo. Aí fui deputado federal de novo e tudo mais. E depois, lá para frente, eu desisti de ser candidato em 2002, por razões pessoais, por razões, enfim, políticas. Falei, não quero ser mais, não vou ser. E aí, deixei de ser, fui ser diretor de uma faculdade de medicina em Belo Horizonte. Fui abrir uma faculdade de medicina da Unifenas em Belo Horizonte, fui convidado pelo professor Edson Velano para fazer isso. Fui lá, abrimos a faculdade. Foi tudo muito interessante, muito bom, currículo novo. A faculdade até hoje é muitíssimo bem avaliada. E aí o Aécio me chamou, vem cá, você está aqui em Belo Horizonte, você podia assumir a presidência da FHEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Tá bom. Aí assumi, fazia as duas coisas. E achava bom. Aí o Sebastião Navarro, que era deputado estadual daqui, virou prefeito aqui. Aí ficou faltando um deputado estadual, entendeu? E o Geraldo Tadeu tinha ido para a Câmara no meu lugar, certo? Aí o Aécio falou, vem cá, vocês ficaram sem deputado estadual lá agora, você está morando aqui em Belo Horizonte, por que você não aceita? Eu aceitei, fui eleito, tive boa votação, e aí começou de novo, entendeu? E depois, lá pela frente, eu também desisti de novo e pronto, acabou. E voltei a ser candidato. A política é um negócio difícil. Em relação à carreira política, se arrepende de algum passo dado? Faria alguma coisa diferente? Bom, você sabe o que acontece? Esse final, assim, que eu fui candidato, eu e o Geraldo Tadeu na mesma posição, talvez a gente tivesse... E nessa fase não foi legal. Essa fase não foi legal porque eu acho que faltou um entendimento entre nós, que poderia ter levado tanto ele quanto a mim para a gente ser vitorioso. E nós dois acabamos derrotados, o que foi ruim para a cidade. Então, o que eu teria que me arrepender... E que a partir daí, inclusive, parece que depois disso também a cidade teve dificuldades, né? Então, não elegeu mais, você vê que coisa doida, né? Então, essa é uma situação que eu deveria rever. Nas demais questões, eu acho que não, eu acho que foi bem. Eu trabalhei bastante, trabalhei muito. Eu sou bom para trabalhar, eu gosto de trabalhar. Então, você imagina que eu passei
4 mandatos, são 16 anos, portanto, como deputado federal, indo toda semana para Brasília e voltando para cá. E nós moramos em Brasília, o primeiro ano de deputado, nós fomos morar em Brasília, a família, depois nós viemos embora. E eu ficava indo e voltando, sem faltar nenhuma vez. Não faltava nem lá nem aqui. Depois eu fui morar em Belo Horizonte, fui ser deputado em Belo Horizonte, mesma coisa. Toda semana eu vinha para cá e eu continuei morando aqui. Então é uma luta, é um trabalho danado, você entendeu? Agora eu vou dizer para você uma coisa, e eu morro de saudade de ser deputado. É mesmo? As coisas que eu fiz na minha vida, eu fiz 2 coisas, sob o ponto de vista de trabalho. Fui médico e fui deputado. Pois bem, eu tenho saudade das 2 coisas. Eu gostava muito de ser médico e eu gostava muito de ser deputado, e de entendeu? ser deputado. Então, mas a vida é assim, meu filho, a vida vai passando e a gente tem que aceitar as coisas. A vida passa rápido? Passa rápido demais, passa muito rápido, muito rápido, muito rápido. Mas eu não posso me queixar. Então você fala, o que eu arrependo, o que eu fiz? Algumas coisas importantes eu acho que caíram na minha mão e eu consegui fazer, entendeu? Por exemplo, eu era deputado de 2º mandato, novo, e fui escolhido para ser o relator da saúde na Constituinte. Isso não é brincadeira. Isso foi uma coisa assim, que eu digo, esse fato valeu a minha carreira política, entendeu? Uhum. Ter sido relator do SUS, ter criado o SUS lá na Constituinte, para mim foi um fato magistral, espetacular. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade, compreende? E eu acho que eu desempenhei. O SUS está aí, hoje é uma realidade. Pode ter problema, claro que tem problema, a vida inteira vai ter um aqui, sem dúvida, mas hoje ele existe. E eu quero saber se hoje ele pode deixar de existir. Uhum. Será que o Brasil aceitaria uma coisa? Não, de maneira nenhuma, não é? Muito bem. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, aqui no Alta Definição. Daqui a pouco, a gente está de volta. Sabe aquele lugar que tem tudo o que você precisa? É tão bom saber que ele existe. Por exemplo, Papelaria Artipel. Agenda 2026? Já tem. Mochila estilosa? Também temos. Organizar casa ou escritório? Temos soluções. Presente especial? Temos opções incríveis. Aquele item quase impossível de achar? Aqui você encontra. Praticidade, variedade e um atendimento com carinho que só a Artipel tem. Tudo em um só lugar, do jeitinho que você precisa. Papelaria Artipel. Sempre a melhor escolha. Sempre com você. Alta Definição de volta com o Dr. Carlos Mosconi, nosso convidado de hoje. Dr. Mosconi, eleições do ano passado, Paulo Ney eleito, prefeito de Poços de Caldas. Qual a sua avaliação a respeito desses primeiros meses da gestão Paulo Ney? A minha avaliação é positiva. Eu acho que o Paulo Ney faz um trabalho grande e trabalha muito. Acho que ele é muito bem intencionado. Acho que ele tem uma equipe bastante razoável, boa, pessoas de muito boa condição. Eu acho que ele se mexe muito, vai Belo Horizonte, Brasília. Eu acho que ele está procurando fazer o que tem que fazer. Tem dificuldade política? Tem. Tem dificuldade na Câmara? Tem. Isso é um fato inusitado? Não é. Isso é isso aí, faz parte do jogo. Ele tem que saber conviver e até superar essas dificuldades. Eu acho que ele está indo, bem. Ele não tem grande experiência, porque você não pode... ele foi secretário de governo, mas depois ser prefeito é outra coisa. Então, eu acho que ele tem bom senso, compreende? Ele não é afoito, ele não é raivoso. Eu acho que ele é uma pessoa inteligente, tem um bom preparo e é muitíssimo bem intencionado. Então, eu acho que eu avalio esses primeiros meses de uma forma positiva. Assim como eu entendo que ele pegou a administração que vinha do Sérgio, que foi uma boa administração. O senhor considera a gestão Sérgio boa? Boa, eu considero boa. Você veja que a cidade mudou. Eu vejo como é que era a cidade. A cidade era de um jeito, hoje de outro. Algumas coisas importantíssimas, vitais para a cidade foram resolvidas. O lixão era um drama, cadê? Está resolvido, põe no lixão. O centro administrativo, a prefeitura ali, onde na Casa Amarela ali, é muito precária,
prefeitura, cada um tinha uma secretaria num lugar, no outro. Então, o centro administrativo foi uma boa solução. Foi uma boa solução. O senhor concordou com o local, inclusive, onde ele foi construído? O senhor achou que foi uma boa opção? Achei. Pode não ter sido a melhor, mas achei boa. Achei boa, tá bom. Por quê? Mas aí a João Pinheiro, ainda bem que tem a João Pinheiro. E se não tivesse a João Pinheiro, como é que ia ser? Eu acho que não foi ruim, não. Foi bom. Aquele negócio ali da Alameda, da Poços de Caldas, eu achei que foi uma boa solução. Veio aqui um empresário, uns 4, 5 anos atrás, que queria ver aquele negócio de trem aqui em Poços de Caldas. Uhum. A pessoa que ele veio aqui pediu para ele me procurar, ele procurou, nós andamos. Ele andou por aí, e depois de 2, 3 dias que ele tinha ficado aqui, ele falou assim, olha, doutor Mosconi, aqui, a cidade aqui é ótima. Só tem uma coisa que desmerece a cidade, esses carrinhos de lanche aqui nesse local tão nobre. Isso não podia ser assim. Eu acho que todo mundo achava isso, de certa maneira, não é? Isso foi resolvido, não foi fácil resolver um negócio desse. Parece que é fácil, mas não é. Você desalojar pessoas que estão ali trabalhando há quanto tempo e tirar dali, fazer... Então, eu acho que as coisas caminharam bem no tempo do Sérgio, com o fato que me parece muito relevante dele não ter apoio nem em Belo Horizonte nem em Brasília. Eu não posso exagerar quando eu falo isso, porque o Mauro Tramonte faz... Isso, ele ajuda, tem maior boa vontade. E tem alguns deputados que vêm aqui e colocam alguma emenda aqui. Mas eu quero lembrar hoje que o deputado federal ele tem hoje 52 milhões por ano para distribuir para a sua base. 52 milhões. E nós, aqui, quem é que vem e como é que faz? Se nós tivéssemos um deputado federal daqui, naturalmente que ele ia carregar a maior parte desse recurso para cá. Não é verdade? E nós não temos. O Mauro Tramonte, que é mais votado lá na Grande BH, ele tem que botar os recursos dele lá também. Traz aqui, tudo bem, com boa vontade, tá. Mas então falta isso. Então o Sérgio conseguiu fazer os dois, foi pandemia, foi o governo do Fernando Pimentel, foi um desastre para nós aqui, desastre. Eu era secretário de saúde, o governo do Fernando Pimentel ficou devendo para a Secretaria de Saúde 60 milhões de reais. Isso não são dados que eu estou falando, isso é coisa do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, são dados do COSENS. Então é muita coisa. Uma das críticas que existe hoje em relação à gestão do ex-prefeito Sérgio é a questão das finanças da cidade. Elas são um problema para Poços de Caldas, na sua visão? Eu quero dizer o seguinte, graças a Deus tem o DME. O Sérgio me falou, essas obras, se não fosse o DME, não tinha jeito de eu fazer. Agora, você pega a realidade dos municípios brasileiros, é esta. Nenhum município está nadando em dinheiro, compreende? Os municípios vivem com dificuldade, a reforma tributária precisa sair, precisa beneficiar mais os municípios. Além disso, nós temos ainda essa questão de nós não termos representação. E a representação, ela não vale só pelas emendas, não, de maneira nenhuma. É uma questão de relacionamento também. Ora, quando eu era deputado, meu Deus do céu, nós fizemos aqui o quê? Vamos lá. A rodovia do contorno. Começou no governo do Hélio Garcia, o Eduardo Azevedo terminou. É uma grande obra, não é verdade? Uhum. Isso não foi com emenda, isso foi dinheiro do governo ali, orçamento. A duplicação daqui para Ponta Cascata, saída lá para São Paulo, isso foi feito no governo, eu era deputado federal, foi feito no governo do Itamar Franco, não, Fernando Henrique. O ministro era aquele Quintanilha, lá do Rio Grande do Sul. Ele veio aqui inaugurar a estrada. Ele veio aqui, inaugurou a estrada, nós conseguimos colocar no orçamento da União. Foi uma luta para conseguir, mas conseguimos. E assim muitas outras coisas, entendeu? Pensando em um bom nome nas eleições do ano que vem, na sua percepção, o Sérgio Azevedo é o melhor nome para federal? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu acho que sim, mas eu penso que nós devíamos ter uma ambição maior, entendeu? Eu já falei lá para trás, o Sérgio, com essa... Vocês vão falar, mas você está ficando louco, estou ficando louco. Eu não estou, não. Eu acho que ele devia querer ser governador do estado.
O senhor acredita realmente nessa possibilidade? Olha, meu filho, o Zema, alguém tinha ouvido falar no Zema antes dele ser governador? Alguém conhecia o Zema? Ninguém sabia quem era o Zema. E hoje, porque a questão, como é que vai ser o perfil que o povo vai querer votar no próximo governo de Minas? Como é que vai ser? Vai ser o Cleitinho? Sabe lá, hoje ele é o primeiro colocado. Sim, nas pesquisas ele é o primeiro. Não é verdade? Voltou a circular agora novamente o nome do Nicolas, como uma possibilidade. Se o Nicolas for candidato, é fortíssimo, compreende? É fortíssimo. Agora, os políticos tradicionais, nenhum deles tem condição. O Rodrigo Pacheco, que é um homem de bem, é um sujeito preparado, eu conheço ele, é um jurista, beleza e tal. Mas o ideal da vida dele não é ser governador, é ser ministro supremo. Isso é que ele quer. Eu não acho que ele tem vontade de ser governador. Ele está sendo empurrado, na sua visão? Eu acho que sim. Eu acho que nós tivemos um governador em Minas que foi muito bom governador, foi muito bom para nós aqui, que foi o Antônio Anastasia, mas a vocação dele não era essa. Não era. Não era essa. Ele queria ir lá para o Tribunal de Contas e foi. E hoje é um ministro fabuloso lá do Tribunal de Contas. Então, assim, o Sérgio... Bom, o nome mais forte hoje é o Sérgio, para ser candidato a deputado federal. Isso, né? Então, na sua visão, caso isso se concretize, tem chances de chegar lá? Tem. Ele foi reeleito prefeito e conseguiu eleger o seu sucessor. Então, eu acho que a somatória das coisas que ele fez é muito positiva. Eu acho que ele deixou um bom nome aí. Eu acho que ele teria condições, sim. Isso realmente acredita que seria um bom nome para o governo do Estado? Sem dúvida nenhuma. Acredito. E outra coisa, seria bom para o sul de Minas. O sul de Minas fica apagado nessa história toda aí. Cadê? Onde que nós temos posição? Onde que nós temos destaque? Essas coisas não temos. Eu acho que o sul de Minas podia falar, gente, vamos escolher aqui um candidato a governador e vamos embora. O senhor citou o Zema, né, na eleição, de que era um nome desconhecido e que acabou se tornando governador. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar, doutor Mosconi? Tudo é possível. Essa eu lhe peguei agora. Mas o raio caiu lá em Araxá, agora cai aqui em Poços. Cai aqui, porque Araxá e Poços tem uma disputa, você sabe, né? Tem. Tem uma disputa. Como é que chama lá? O Benedito Valadares tinha feito Araxá, o hotel de Araxá, as águas de Araxá. O Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que foi nosso governador de Minas, ele fez esse negócio todo aqui para rebater o Benedito Valadares, entendeu? E para também homenagear o Getúlio, que o Getúlio gostava muito de vir aqui. Então, Poços de Araxá, vamos continuar essa disputa que é boa. Perfeito. Algum outro nome para estadual, por exemplo, você consegue imaginar para o ano que vem? Olha, nós temos bons nomes aí na política Poços Caldense, que poderiam se destacar. Alguns já se lançaram. O Paulista, por exemplo, já se coloca como candidato a deputado estadual. Eu não vejo outro nome que tenha se lançado. Eu posso estar enganado, mas eu não sei qual seria. Mas aqui, sem dúvida alguma, nós tínhamos que eleger. Eu vejo, quando eu fui deputado federal a primeira vez, em 82, portanto, há muitos anos atrás, nós elegemos 4 deputados aqui. Eu, o federal, o Sebastião Navarro, e o Roberto Junqueira e o Zé Maria Chaves. 4. Foi uma beleza, foi ótimo para a cidade. Então, a cidade hoje, eu acho que os políticos da cidade hoje, porque existe esse processo de renovação, eu vejo os vereadores, são vereadores, a maioria são novos e tudo mais e tal. Seria preciso um desprendimento dessa classe política. Gente, vamos juntar aqui, vamos ver quem tem mais chance. E vamos carregar as fichas nele, para a gente eleger um deputado aqui. Isso faz muita falta para a cidade. Eu vejo o esforço que o Sérgio fez e agora o Paulo Ney está fazendo. Ele está fazendo a João Pinheiro, aqui, o canal da João Pinheiro. Não sei como que ele está conseguindo fazer aquilo. Com que recurso é esse? Não é fácil fazer isso. Como que Poços chegou a esse ponto de não ter mais um representante? Então, isso que eu falo para você. Aí que eu acho que houve... Onde a gente errou? Errou. Aí que eu falo para você, o que eu me arrependo? Talvez esse seja o meu arrependimento. Quando
Aí eu fui ser deputado. Aí o pessoal, porque o Geraldo Tadeu, ele era meu aliado, depois ele foi mais lá para o PT. Aí o pessoal falou, moço, você tem que sair deputado federal, porque senão nós vamos eleger o nosso adversário aqui. Isso tem muito na política, você entende? Uhum. Você não entra porque você quer, você entra por causa do adversário. E aí faltou um entendimento nosso. Falou, gente, vamos fazer um entendimento, eu e ele aqui, e vamos embora. Nós não fizemos. E nós estamos pagando esse preço até hoje, infelizmente, compreende? Então, quando eu era secretário, o Sérgio falou, moço, reúne esse povo aí, vê se consegue fazer um candidato só. Não foi possível. Por quê? Porque aí Belo Horizonte fala, não, tem que ter o candidato do nosso partido. Brasília fala, não, tem que ter o candidato do nosso partido. E aí Ou seja, as capitais exigem da gente um candidato, mas no fim das contas... É o contrário. Devia nascer da base aqui, ó, não é verdade? Mas aí o interesse passa a ser outro. Falo para você, tem esse negócio do fundo partidário, que é muito dinheiro, entendeu? Aí o partido não pode ficar sem o fundo partidário, tem que ter... Para ter o fundo partidário, ele tem que ter candidato, você entende? Então, existe uma desvirtuação do processo democrático no Brasil. Essa que é a questão, na minha opinião. Quem foi seu grande adversário na política? Assim, eu poderia dizer que foi o Tchau Navarro. Foi seu grande adversário? Foi. Mas é um adversário que eu respeito muito, foi saudoso, meu amigo. E nós tivemos pauleira. Era aquele adversário que lhe instigava ou seja, ele era um bom adversário, ele lhe instigava a querer ser bom também. Ele tinha lealdade, tinha nobreza, compreende? Nós conseguimos ter uma forma civilizada da gente poder conviver, a gente tinha lá os problemas, mas teve um fato interessante, logo no início da minha carreira política, que nós éramos adversários ferrenhos aí. Mas teve a eleição, teve a campanha das diretas já. Eu era do MDB, ele era do PDS. O PDS era contra as diretas já. Antiga Arena, né? E o MDB totalmente favorável. Aí o PDS aqui fez uma dissidência, criou o PFL para apoiar a campanha das diretas. E o Sebastião Navarro apoiou a campanha das diretas. Então, nós dois subimos aqui num palanque, aqui em Poços, para apoiar a campanha das diretas. Então, já houve essa convergência entre nós. E depois houve a eleição do Tancredo no colégio eleitoral. Aí o PFL já estava existindo para valer. E aí eles apoiaram maciçamente o Tancredo, como a gente apoiava também. Então, a gente teve lá essa coisa de caminhar... Em alguns momentos, caminharem juntos. Caminhar juntos. Então, houve assim, um respeito, uma consideração, e nós fomos levando isso. Até que eu era eleito deputado federal e ele era eleito deputado estadual. Eu de um lado, ele de outro, entendeu? Mas o povo votava em nós dois. E foi assim, foi muito bom para a cidade. Tem algum nome na política de Poços de Caldas hoje que o senhor consiga olhar e dizer o seguinte, essa pessoa vai longe, esse cara é bom, essa moça é boa? Tem alguém que o senhor consegue? Eu começo a querer enxergar alguém, entendeu? Mas eu acho que ainda esse alguém tem que superar tem que dar uns passos mais firmes para frente. Tá. Senão não vai dar certo, compreendeu? Poços de Caldas tem uma posição de liderança que não pode abrir mão. Eu, por exemplo, eu tive um fato interessante, eu sou de Andradas, mas moro aqui. Uhum. Eu consegui conciliar sempre, senão não teria sido eleito, o interesse das duas coisas, da cidade de lá e de cá. Eu tinha voto lá e tinha voto aqui. Eu tinha mais voto proporcionalmente lá, mas tinha muito voto aqui, senão não dava. Então, eu não posso abrir mão de que Poços de Caldas é a capital da região. Compreende como é que é o negócio? Esse é o fato político daqui, tem que entender isso. E o político das cidades vizinhas tem que estar de acordo com isso. Compreende? Senão não dá certo. Então o político novo daqui tem que entender isso que eu estou dizendo. O protagonismo precisa ser de Poços de Caldas. É natural, é justo, é correto, não é verdade? Sem desmerecer nenhuma das outras cidades, de maneira alguma. A minha cidade de Andradas, eu adoro Andradas. E hoje tem um deputado. Hoje tem um deputado lá.
Mas não é daqui. Que não é daqui, é lá. Isso. Então, essas coisas... Então mostra como, de certa forma, o entorno hoje também ocupou seu espaço. Né? A política é a arte de construir, compreende? Você tem que construir essas alianças, essas realidades, sem demagogia e sem inverdades, compreende? Tem que ser de coração aberto. E aí você vai conquistando. Agora, se você coloca o seu interesse pessoal na frente, não vai dar certo. Perfeito. Nós vamos para o nosso último intervalo, aqui no Alta Definição. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro. Um site com mais de 3.000 itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja, nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte, use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. Alta Definição de volta para sua última parte, recebendo aqui o Dr. Carlos Mosconi. Dr. Mosconi, nas últimas semanas, o seu nome voltou a ventilar nos bastidores da política, envolvendo o Jardim Botânico aqui da cidade. Como foi essa questão? Nós mesmos no Jornal da Manhã comentamos que seu nome havia sido apresentado, que poderia ter havido uma rejeição por parte do prefeito Paulo Ney. O que aconteceu de fato que o senhor pode contar para a gente? Posso. Muito bem. Essa questão do Jardim Botânico é um fato muito interessante para a cidade, muito auspicioso para a cidade. Isso foi feito uma doação desta área pelos irmãos Ribeiro de Pinhal. Os irmãos Ribeiro, eu era amicíssimo deles. Inclusive, eles são parentes da minha esposa, da Maria Lúcia. Eles têm, inclusive, o Campo da Cachoeira, aquele terreno inteiro da Campo da Cachoeira era deles. Eles são poderosos no mercado cafeeiro do Brasil, enfim, são pessoas aí que têm aí uma trajetória. E foi feita uma doação deles, Décio Ribeiro e Guilherme Ribeiro, para Poços de Caldas para fazer o Jardim Botânico. Eu acompanhei isso muito e, enfim, foi uma coisa muito boa para a cidade. Mas desde lá, isso já deve ter o quê? Uns 20 anos, talvez. Aí eu estou achando que as coisas estavam vindo bem e tal. E agora, esse ano eu vi que teve uma certa turbulência aí, uns meses atrás. E, bom, aí até que algum mês, enfim, um tempo atrás, o João Neves foi na minha casa e falou assim: doutor Mosconi, o senhor está acompanhando esse negócio do Jardim Botânico, o senhor não interessaria em presidir lá e comandar? Eu agradeci muito, falei que não. Depois eu fiquei pensando naquilo. Aí, algum tempo depois, foi na minha casa um empresário representando a associação comercial e dizendo o seguinte: nós vamos levar o seu nome como nome da associação comercial para compor a lista tríplice e o prefeito vai escolher. Eu falei: antes de qualquer coisa, vocês deviam falar com o prefeito. Uhum. Eu falei: eu até acho interessante, até vou pensar com muito carinho nisso aí, mas eu acho que tem que falar com o prefeito. Aí falou com o prefeito e me disse, meio contrafeito, meio coisa, parece que tem problemas e não sei o quê. E até que foi depois que foi dizer, houve um veto, né? Isso. Falei: achei estranho, mas eu já estou acostumado na minha vida com tanta coisa, que falei: tudo bem, vamos lá. Mas eu achei que não ia acontecer diferente. Aí o Paulo Ney, ele falou comigo, falou: o negócio lá está muito complicado, tem até uma denúncia, o Ministério Público está tomando aqui uma decisão de não deixar aquilo continuar como está, tem que começar de novo, tá ruim. Ele não poria você numa situação como essa. Eu falei: não, tudo bem, eu entendo. Mas ele explicou isso para mim, mas ele não explicou
para o jornalista que deu a notícia. Então, eu entendi, mas a população ainda não entendeu. Tá. Então, faltou, na minha opinião, uma... Comunicação. Faltou, acho que ele podia ter feito, assim como ele me explicou, podia ter explicado para você que deu a notícia, não foi? Eu acho que é uma coisa natural, que não aconteceu. Tá. Então, eu acho que houve isso. Agora, eu lamento, porque o Jardim Botânico, nós vivemos numa região muito interessante, muito peculiar. Nós vivemos na boca do vulcão. Ora, essa região vulcânica, portanto, por isso que tem água sulfurosa, água termal, água quente, por isso que as nossas produções agrícolas, por exemplo, o café magistral, e assim outras produções agrícolas são muito boas. A roseira que está lá em Andradas está no Planalto de Poços de Caldas, e vai por aí afora. O tomate holandês, que hoje é um tomate consagrado do Brasil inteiro, está aqui no Planalto de Poços de Caldas. A nossa produção é muito interessante, mas o Jardim Botânico não acompanhou, no meu modo de entender, essa situação. Faltou gestão. Eu digo para você, talvez tenha faltado esta visão de que nós vivemos numa área muito peculiar, entendeu? Como é que é a vegetação nossa aqui? Tem que ser igual a lá de Aguaí, ou de Campestre, ou de Pouso Alegre? Não, aqui é diferente. Nós não aproveitamos esse potencial que nós temos, compreendeu? Por exemplo, eu vejo aqui, o bioma nosso da Mata Atlântica, por exemplo, com relação a árvores frutíferas, é uma riqueza que está acabando. Não tem mais, não vai ter mais. Então, essas coisas todas, o Jardim Botânico, na minha opinião, e tem gente que sabe muito mais do que eu acho que o Jardim Botânico devia agarrar isso com força e levantar isso aí, entende? Eu estou vendo que o senhor seria um excelente presidente do Jardim Botânico. Conquistei um voto aqui. A forma como tudo aconteceu lhe chateou ou não? Hein? A forma como essa questão do Jardim Botânico aconteceu lhe chateou? Não. Eu achei que faltou essa explicação que eu estou te falando aí, entendeu? Não houve desconsideração comigo, mas faltou comunicação. Não comigo, com a população. Porque as pessoas até hoje falam umas coisas, mas se for vetado, que negócio é esse? Mas não, gente, não foi vetado. Faltou uma explicação dele, eu acho que não custava nada ter feito essa explicação. Perfeito. Falando de Câmara Municipal, como é que o senhor vê a Câmara Municipal hoje, os nossos vereadores, a atual legislatura, como que o senhor, qual leitura que o senhor faz? Eu vejo, assim, a Câmara, ela tem o papel dela, o papel de fiscalizar, enfim, tomar conta das coisas da administração, mas ela tem que fazer isso com o pé no chão e com responsabilidade. A gente tem 3 CPIs acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que já houve, assim, houve uma tentativa de tirar o Paulo Ney, e tem essas 3 CPIs. Agora, eu acho o seguinte, será que é por aí que vai? Eu não sei. Eu respeito a decisão da Câmara. Eu fui do Legislativo durante a minha vida política, entendeu? Eu sei como é que é isso. Mas eu acho que tem que ir com mais, vamos dizer assim, vamos com força, mas não é para destruir. Espera aí, calma, vamos lá. A cidade, se você analisar a cidade com olhos, assim, como eu analiso, você, como da imprensa, é diferente. Mas eu vejo assim, a cidade está muito bem. As pessoas que vêm aqui, puxa vida, elogiam a cidade. A cidade está boa. Bom, então eu penso assim, que a Câmara tem que fazer o papel dela, tem que ser dura, tem que fiscalizar e tal, mas não pode também entrar numa rotina de querer toda hora. 3 CPIs não é muita coisa para um ministro de governo? Não é um desgaste grande também para o Paulo? Olha, eu acho que o que significa isso? Isso vai levar a alguma coisa? Será que precisa CPI para você investigar o dinheiro do Fundeb, por exemplo? Será que precisa CPI para isso? Não sei, será? Eu respeito a Câmara, entendeu? Eu tive que enfrentar uma CPI, sem nenhum problema. Respeitei a posição da Câmara. Acho que no final houve um erro, porque a Câmara que não respeitou
o papel dela, porque o resultado da CPI foi aprovado na comissão e foi desconsiderado por 2 vereadores que levaram o relatório deles, que não foi aprovado na Câmara, lá para Brasília. Pegou um deputado do PT, levou lá na Polícia Federal, e isso já tem 3 anos. Quanto tempo tem essas? Uns 3 anos, mais ou menos. Então, bom, tá bom, beleza. Eu acho que a Câmara pode participar do movimento da cidade, é importantíssimo para a democracia, tudo isso, mas ela também tem que saber agir com responsabilidade. Ano que vem, eleições, né? Falamos já de deputado, governador, o senhor lançou, digamos assim, o nome do ex-prefeito Sérgio Azevedo. Vamos falar de presidente da República. Na sua leitura também, na sua análise, como vai ser a eleição do ano que vem? Vai ser mais uma vez de extremos? Vai ser aquele discurso pesado? Vai ser uma eleição mais leve do que a última presidencial? Como é que o senhor vê isso? Eu espero que o Brasil tenha um grande presidente. O Brasil merece ter um grande presidente. O atual está reprovado? Não, eu acho que o atual não faz jus a isso. O atual se pega muito em pequenas coisas e fica numa briguinha com isso, com aquilo, que não leva a absolutamente nada. Então eu não estou de acordo com a administração atual do país. Não concordo com ela, de maneira nenhuma. Eu acho que nós temos que ter um presidente com uma visão de futuro, com uma visão de coisa distante, grandiosa, que possa ver, gente, o que nós vamos fazer com a educação das nossas crianças aqui? Como é que nós vamos, o que nós vamos mudar no Brasil? Todos os certames que o Brasil participa em educação, nós tiramos os últimos lugares. Meu Deus do céu, até quando que isso vai acontecer? Compreende? Então, esta que é a questão. Vamos fazer estrada, vamos fazer isso, vamos fazer um plano para o gás, para bujão de gás, tudo bem, tá. Isso não vai resolver o problema do Brasil, isso não vai resolver o problema do país. E o que nós vamos fazer? A saúde melhorou, tem o SUS aí, melhorou. Até esse ministro Padilha, eu acho que ele é um bom ministro. Viu? O senhor considera o Padilha um bom ministro da saúde? Eu acho que ele é um bom ministro da saúde, eu acho que ele entende, ele conhece. O Haddad eu acho que já não conhece. O Haddad, coitado, até eu acho que é uma boa pessoa. Bem intencionado. Bem intencionado, esforçadíssimo, trabalhador, dia e noite, já está com o cabelo branco já. Mas ele não sabe aquilo ali, não é a praia dele, entendeu? Então eu acho que não é por aí. E a política externa nossa, o presidente fala uma coisa aqui, e analisa de uma maneira o negócio que está acontecendo lá em Israel, que é uma tragédia humanitária terrível. A gente não consegue nem ver na televisão aquelas criancinhas lá. Lhe assusta essa situação? Esse contexto internacional lhe assusta? Demais. Agora ele faz a crítica lá, coisa não faz lá pro Putin, que faz a mesma coisa na Ucrânia, compreende? Que onde que está a lógica disso? Que isso? Então, eu acho que nós devíamos ter um presidente, um estadista mesmo, com uma visão de país. Quem seria? Eu acho que esse governador de São Paulo hoje é o que mais desponta nisso, compreende? Eu acho que talvez seja o mais, porque ele foi ministro, e ele não é radical, ele conseguiu conviver com o PT, ele foi ministro da Dilma, não foi? Foi. E agora foi ministro do Bolsonaro e agora é governador de São Paulo. Faz um grande governo em São Paulo, e eu acho que ele faz um bom governo na educação. Então eu vejo que ele tem condições, eu acho que ele seria uma pessoa boa. Outra pessoa que eu vejo também, que começa a aparecer bem, é o Ratinho, lá do Paraná, que é uma pessoa mais amena, talvez não tenha experiência do Tarcísio, mas acho que é uma pessoa muito privilegiada, do seu ponto de vista psicológico, ele se dá bem com todo mundo, enfim, ele vai bem. O Zema, eu acho que ele ficou muito nesse negócio de morar num apartamentinho. Entendeu? Eu acho que não sei. É inteligente para burro. Ele tá. Mas não tem se perdido um pouco ele não tem se perdido um pouco no personagem? Eu penso que sim. Eu acho que ele ficou muito nesse negócio miúdo, entendeu? Isso. Eu vejo assim. Então, e o Caiado de Goiás, ele também foi meu colega na Câmara, um rapaz trabalhador, inteligente. Caiado já sonha em ser presidente há muito tempo, né? Muito, ele foi candidato a presidente. Foi em 89. Apenas eu acho que ele é muito radical de direita, entendeu? Eu acho que ele é um radicalismo, a direita rural é muito radical. Eu acho que ele está nessa aí, apesar de fazer um bom governo lá em Goiás.
Então, mas eu acho que quem tem a cabeça mais aberta hoje é o Tarcísio. Costumam analisar que nos últimos anos Minas perdeu um pouco o protagonismo político para o Brasil. O senhor acredita nisso? Acredito, totalmente. Totalmente. Minas, as coisas podia ser decidida lá não sei aonde, mas tinha que passar por Minas. O povo queria saber o que Minas falava, qual era a posição de Minas. Minas tem uma história, tem uma tradição, tem uma cultura política que não pode ser desprezada de maneira alguma. Então isso conta na política, entendeu? Essas coisas são importantes, então você não pode tomar uma medida à revelia das coisas, vamos embora fazer isso, não, de rompante, não. Minas tem uma capacidade que tem que ser muito valorizada e cultivada de saber ouvir. Vamos ouvir, vamos ver o que nós vamos fazer. Então, o Brasil deve muito a Minas. Minas tem uma característica diferenciada na política, né? Fala que aqui é o estado das montanhas, ninguém pode correr porque senão cai. O senhor acredita? Eu acredito. Dá um passo agora, depois dá outro, senão vai tropeçar e vai cair. Acho isso, sem dúvida nenhuma. Então, podemos dizer que também falta um grande nome para Minas Gerais. Como? Falta um grande nome na política de Minas. Falta, sem dúvida, falta. Nós já tivemos grandes nomes. Você o Tancredo Neves, por exemplo, que foi um gigante da política brasileira, que conseguiu desmontar uma revolução, que era uma revolução armada mesmo, para valer, sem dar um tiro. Conseguiu isso como? Através da boa política. É isso que ele conseguiu. E depois tivemos o Itamar Franco, que foi um grande presidente da República, um homem corretíssimo, honestíssimo, corajoso. E nessa história toda, eu sei que é do seu partido, mas e Aécio? Então, o Aécio, veja bem, o Aécio é meu amigo pessoal. Nós fomos trabalhamos juntos em Brasília, fomos deputados juntos mais de uma vez. Eu tenho uma ótima relação com ele, acho que ele fez um grande governo em Minas Gerais. Fez mesmo, né? Aqui para nós foi colosso de governo. Aqui, só para citar uma obra, ele trouxe para cá o gasoduto que custou 140 milhões de reais, lá há 15 anos atrás. 15 ou 20 anos atrás, não é? Então, fez muita coisa. Agora, infelizmente, ele teve esse problema, que foi mostrado para o Brasil. Ele ele se perdeu um pouco, não é verdade? Ou bastante. Então, o Aécio, que era um gigante, ele acabou perdendo a credibilidade. Ele está fazendo um esforço hoje para recuperar a credibilidade. Ele tem capacidade, tem inteligência, tem faixa etária, tem tudo. Não sei se vai recuperar. A população muitas vezes é rigorosa com isso. Não sei se vai conseguir. Agora, acho que foi uma grande perda para o Brasil, infelizmente. A gente teve a fase do não político, né? De quererem gestores não políticos. Essa fase já passou ou não? Penso que não. Porque quando a gente vê essa coisa da polarização política, a população não está gostando disso. Está cansativo, não está? É chato. Você vai ver um noticiário, é briga daqui, briga dali, é o fulano que está lá em Nova York, é o outro que está não sei aonde, e o Supremo está entrando nisso. Eu acho que o Supremo entra de uma forma não equilibrada, não racional, entendeu? O Supremo devia se preservar muito mais, cuidar de coisas maiores, enfim. Então, eu acho que esta coisa toda pode levar vamos achar um salvador da pátria que não tem nada a ver com política, compreende? A situação pode levar a isso, pode acontecer. Doutor Mosconi, a gente chega ao final do programa e eu deixo o espaço aberto aqui, como para todos, para o senhor deixar um recado para o pessoal de Poços de Caldas que nos assiste hoje essa noite. Olha, eu tive muito prazer em vir aqui no programa, acho que é muito bom a gente bater esse papo. Eu sou entusiasmado com Poços de Caldas. Eu não sou daqui, mas eu escolhi aqui para viver. Eu e a minha esposa, Maria Lúcia. Aqui nós tivemos a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. E eu prezo demais estar vivendo aqui. Então eu deixo aqui essa mensagem de otimismo para a cidade de Poços de Caldas. Nós temos que valorizar muito esse lugar que nós vivemos. E a gente tem que valorizar muito o Brasil também, que é um país maravilhoso, entendeu? Apesar do momento que nós estamos vivendo. Agora, nós não podemos deixar de acreditar. A gente tem que pensar nisso. É só a gente olhar aqui,
Vamos ver aqui como é que são os nossos filhos, como é que são os nossos netos. E se a gente olhar para trás, os nossos antepassados que vieram antes da gente, que nos deixaram isso. Então, o meu pensamento é sempre muito positivo. Eu acho que nós vivemos uma cidade muito privilegiada e nós temos que valorizar demais isso. Eu agradeço muito por ter vindo aqui no seu programa. Eu agradeço a sua presença aqui no Alta Definição também, fiquei muito contente, foi uma boa conversa, foi um bom papo e aproveito para publicamente, caso nesse meu trabalho jornalístico em algum momento tenha excedido um pouco o limite da fala, publicamente aqui, lhe peço desculpas e repito, mais uma vez foi um grande prazer lhe receber aqui no Alta Definição. Prazer foi meu e essas coisas da desculpa a gente vira a página, vamos tocar a vida para frente, a vida está aí. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito agradecido. Sempre à muito obrigado. disposição. Obrigado. O Alta Definição volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite aqui na Plan. Um abraço e até lá.